Bom dia, pessoal. Hoje nós faremos a correção sobre o exercício da última aula, certo? Onde eu solicitei que vocês escolhessem 5 elementos, fizessem a representação formal deles, representassem seus possíveis íons e relacionassem possíveis isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos que envolvessem esses elementos, ok? Então, nós vamos realizar essa atividade agora, tá? Então, os elementos que eu vou representar para vocês, que eu escolhi aqui, são os elementos nitrogênio, representado pelo símbolo N, carbono, pelo símbolo C, berílio, B, boro, só B, e sódio, que é o Na, certo? Faltou o oxigênio também. Utilizei esses aqui só para vocês, terem uma noção aí dessa relação e das possibilidades que acontecem entre os elementos, tá? Mas os 5 elementos representados eram suficientes, certo? Então, o que eu queria que vocês fizessem? Então, relacionando esses elementos aqui, a primeira coisa que a gente vai fazer é a representação formal, tá? Então, como no vídeo vocês viram, a representação formal, ela deve seguir aí uma estrutura onde ela representa, o símbolo do elemento químico, a massa atômica e o número atômico, certo? Então, aqui, vamos representar um elemento químico qualquer, que a gente não definiu, X. A massa atômica, no caso da representação formal, ela fica na parte superior, que é A, e o número atômico fica na parte inferior, que é Z, tá? Lembrando que a massa também pode aparecer aqui do outro lado, ou podem acontecer casos inversos, depende do tipo de fonte que vocês estão utilizando, tá? Mas normalmente essa é uma das mais tradicionais representações. Então, para o nitrogênio, vai ficar como? Como que a gente faz para essa representação? Então, a gente tem que saber a massa do nitrogênio e o número atômico dele, certo? Para isso, era só vocês seguirem a tabela periódica. Então, começando pelo nitrogênio, que está aqui na família 5A, nós temos que a massa do nitrogênio é 14, que ela está localizada aqui embaixo na tabela periódica. E o número atômico do nitrogênio, que é o número de prótons, é igual a 7, certo? Então, sabendo disso, nós vamos fazer a representação. Então, o nitrogênio tem o seu símbolo N, onde a massa aqui em cima, 14, e o número atômico, que é igual ao número de prótons, 7, certo? Para o carbono, a gente também consegue fazer a mesma relação. Então, nós temos aqui, no elemento carbono, nós temos massa igual a 12 e número atômico igual a 6. Então, massa aqui em cima, 12 e número atômico 6. Para o berílio, ele está localizado aqui, na primeira parte da tabela periódica, tá? Na família dos metais alcalinos terrosos. Então, nós temos aqui número atômico igual a 4 e massa aproximadamente 9. Então, nós vamos usar o número inteiro mais próximo, tá? Então, massa aqui 9 e número atômico igual a 4. Para o boro, lá do outro lado também da família, da tabela. Então, nós temos número atômico 5 e massa aproximadamente 11. A gente vai fazer essa relação. Número atômico 5 e massa 11. Sódio. No sódio nós temos número atômico 11 e massa 23. Então, número atômico 11, massa 23. E para o oxigênio nós temos número atômico 8 e massa 16. Então, depois de fazer essas relações aqui, número atômico 8, 16. Depois de representar, esses elementos, nós vamos para a próxima etapa, que é, eles têm íons.
Então, a gente pode representar alguns dos íons que cada um desses elementos apresentam, tá? Então, aqui eu não vou representar de todos, vou escolher alguns, tá? Então, nós vamos representar aqui sódio e oxigênio. Então, o elemento sódio, ele tem íon sim, certo? O íon formado pelo elemento sódio é o Na+. O que significa nesse elemento aqui? Significa, ó, que ele perde o quê? Um elétron, para ele ficar com essa carguinha positiva aqui, certo? Então, antes, quem tinha lá número atômico igual a 11, então ele tinha lá 11 prótons e 11 elétrons, né? Então, ele passa a ter lá 11 prótons mais 10 elétrons, certo? Então, essa é a representação aí do íon de sódio, tá? O próximo elemento que a gente vai representar é o oxigênio. O oxigênio também forma aí, ó, oxigênio 2- é um exemplo, tá? O que acontece aqui? Significa, ó, que ele ganhou 2 elétrons, certo? Esse ganhar 2 elétrons faz com que antes ele tinha um número atômico igual a 8. Então, ele tinha lá 8 prótons, certo? E 8 elétrons. Se ele ganhou mais 2 elétrons, agora ele vai ter 10 elétrons, certo? Então, nós temos aqui, ó, os íons representando Na+ e O2-, tá? Quando a gente forma íons que tem carga positiva, a gente chama de cátion. E quando a gente forma íon que tem carga negativa, a gente chama de ânion, certo? Já com a representação dos íons, a gente pode ir, né, para a representação lá dos isótopos, isóbaros e isótomos, certo? Além dos isoeletrônicos. Então, aqui, ó, já aproveitando o exemplo citado, a gente já vai representar os isoeletrônicos. O que significa os isoeletrônicos? São elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons, certo? Então, nesse caso aqui, ó, os elementos que apresentam a mesma quantidade de elétrons, ó, são sódio e oxigênio. Quando? Quando eles se transformam em íons, certo? Então, dentre os elementos que vocês têm aqui, nós podemos dizer que o Na+ e o O2- são isoeletrônicos, certo? Que devido à perda e ganho de elétrons em um e um outro, né, gerou aí a formação da mesma quantidade de elétrons em cada um desses elementos, ok? Seguindo aqui, nós temos a representação dos isótopos. Vamos começar lá. Então, os isótopos, eles são elementos que apresentam a mesma quantidade de prótons, certo? Então, se eles têm lá números de prótons iguais, né, quer dizer que eles são o mesmo elemento, certo? Não tem como, né, a gente falar de isótopos sem falar do mesmo elemento, até porque o número de prótons é igual ao número atômico. Se o número atômico de um é igual ao número atômico de outro, a gente está falando do mesmo elemento, não há possibilidade de ser elemento diferente, certo? Então, nós temos que representar aí essas possibilidades entre os elementos que nós escolhemos, tá? Então, um dos vários casos de isótopos aí é o caso do carbono. Então, nós temos aqui, ó, os isótopos de carbono, onde nós temos variação no que nesses elementos? Variação na massa atômica. Então, se é o mesmo elemento, se eles são isótopos, têm o mesmo número de prótons, quer dizer que eles têm o mesmo número atômico. Então, a gente representa aqui, ó, 6, 6, 6, que é o número atômico do carbono que a gente já tinha visto hoje, tá? E depois, o número de massa que varia entre eles. Então, nós temos o isótopo com massa 12,
nós temos o isótopo com massa 13 e o isótopo com massa 14, que é o mais comum, certo? Então, essas são as representações aí dos isótopos. Seguindo, nós temos as representações dos possíveis isótonos. Vamos seguir aqui. Nessa representação, pessoal, nós lembramos o quê? Que nos isótonos nós temos que representar a mesma quantidade de nêutrons, tá? Então, dentre os exemplos que nós citamos, né, que compreendem a mesma quantidade de nêutrons, nós temos dois elementos aqui, que no caso seriam berílio e boro, certo? Então, nós vamos representar os seus isótonos. Como ficaria, então? Então, ó, no caso do berílio, ele tem lá número atômico igual a 4 e massa igual a 10. E o bório tem número atômico igual a 5 e massa igual a 11. Professora, tudo bem, já vi que eles têm as representações deles, mas como que a gente faz para saber se eles são isótonos ou não? Então, para saber se eles são isótonos, a gente precisa calcular. Como? Nós devemos lembrar que a massa atômica de um elemento, que é o A, ela é representada pela somatória dos números de prótons mais o número de nêutrons, certo? O número de prótons é o número atômico, que é o número que a gente tem aqui embaixo, certo? E o número de nêutrons, aliás, a massa, né, é a junção dessas espécies, que é o número representado aqui em cima. O número de nêutrons vai ser consequência disso, ok? Então, nós vamos calcular o número de nêutrons para as duas situações. Então, nós temos que a massa atômica desse elemento, que nesse caso é 10, vai ser igual ao número de prótons dele, que é 4, mais um número de nêutrons. Que número que somado a 4 dá 10, então o número de nêutrons só pode ser 6. E nesse caso, nós temos massa atômica igual a 11, certo? Que mais o seu número, que igual, né, ao seu número de prótons, que é 5, mais um número de nêutrons necessário para resultar essa massa. Então, que número que eu somo com 5 que dá 11? Então, o número de nêutrons só pode ser 6, certo? Então, isso significa que ambos têm números de nêutrons iguais, ou seja, eles são isótonos, ok? E, por fim, nós vamos à representação dos isóbaros. Nos isóbaros, adivinha o que é que tem que ser igual agora? Nos isóbaros, o que tem que ser igual é a massa atômica, tá? Então, existem várias, né, possibilidades de elementos que apresentem essas massas iguais, mas isso acontece inclusive entre os isótopos, tá? Então, entre isótopos diferentes de átomos mais comuns, certo? Então, aqui, ó, os isóbaros que nós vamos representar são os isóbaros de carbono e de nitrogênio, certo? Onde o carbono tem número atômico igual a 6, nitrogênio 7. E a massa do carbono é igual a 14 e nitrogênio também 14, tá? Sendo esse, né, isótopo de nitrogênio comum e esse isótopo de carbono menos comum. Mas são isótopos, né, que com a inserção ali de nêutrons no núcleo de carbono, a gente modifica a massa do átomo, mas não modifica o número de prótons, não modificando o elemento, certo? Então, era mais ou menos isso que eu queria que vocês tivessem representado na atividade de vocês. Espero que vocês tenham entendido e vamos seguir com o conteúdo.